Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui às nossas lives, hoje a gente vai ter um tema bem interessante, que são etapas de obra, né? Então, o nosso assunto aqui é para esclarecer, mas também para tirar dúvidas, tá? E uma coisa eu já deixo aqui claro, tá? Essa é a forma de trabalho que a gente faz, né? Inclusive, em obras, tem muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou colocar numa sequência linear, mas muitas vezes isso não está em sequência linear, tá? A parte da obra está em uma etapa, parte da obra está em outra etapa, certo? Tem equipes diferentes fazendo etapas diferentes ali durante a obra. Então, já vou pedir para vocês, manda o coraçãozinho aqui para esse vídeo chegar a mais pessoas. Manda aí um direct, né, que é o aviãozinho aqui embaixo, para um amigo, para uma pessoa que você conhece que está pensando em fazer obra e tem dúvida disso, ou que está fazendo a obra e está meio perdido, tá? A gente sempre, os clientes sempre na obra ficam meio perdidos, ansiosos, tá? Então, dá o coraçãozinho aqui e chama os amigos pra gente interagir hoje, tá? Então vamos começar aqui no nosso assunto, tá? Quais são as primeiras etapas para você fazer uma obra, né? Isso aí eu já estou considerando, tá? Que a sua obra está projeto feito, aprovado, com todo orçamento e planejamento de obra desenvolvido, e aí você já está com o seu construtor selecionado, contratado, tudo isso feito, tá? Então, isso aí são etapas que a gente coloca como pré-obra, tá? Então, tudo isso tem que estar feito, você tem que estar com a documentação pronta, você tem que estar com seu financiamento pronto, você tem que estar com a ideia do que você vai fazer, já tudo delineado, né? Obra é só execução do que foi planejado antes, tá? Então, começa por aí. Nada de começar obra e vou fazendo, que isso é o que dá mais problemas na sua obra, tá? Então, tá com tudo pronto. Alvará de construção na mão, tá? Com terreno liberado, certo? Qual é a primeira etapa? Aí a gente tem ali os serviços preliminares, tá? Então, antes de você começar a obra em si, você tem os serviços para você dar suporte à obra, tá? Então, eu listei alguns aqui, né? E começa nesses condomínios de alto padrão, ou até em qualquer outro lugar, o primeiro passo para você fazer é fechar o seu terreno, né? Então, se você está com a obra de uma casa, com a obra de um prédio, você vai fechar, murar aquilo ali para ter a sua segurança na obra, né? Então, o primeiro passo é murar o seu terreno, é fechar o seu terreno, é você colocar um tapume, se for a sua opção, né? Mas é você delimitar a sua obra. Isso envolve questão de segurança, segurança não só contra roubo, né? Contra o material que está lá, sumir, mas também estou recebendo uma ligação aqui, eu vou recusar aqui, tá? Se atrapalhou o áudio aí de vocês, me desculpa, mas é porque a gente está no celular, vou até aproveitar aqui e tentar colocar no não perturbe aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Não estou achando aqui. Tá, vamos lá. Vou seguir a live aqui, tá? Bom, então, deixa eu voltar aqui para o meu raciocínio, tá? Então é o seguinte, fechou sua obra. Sua obra está segura tanto para o seu material que está dentro, como para ninguém que está fora passar na obra e ter um acidente, tá? Então, o pensamento tem essas duas vertentes ali, tá? De você proteger o que você tem ali de patrimônio financeiro, mas também de proteger a pessoa que vai acessar a obra, às vezes sem um EPI e tal, e pode
causar um acidente. Então, primeiro passo, fechou a obra, tá? E aí você vai também fazer a limpeza do seu terreno. Então, o terreno está com mato muito alto, está com muita vegetação, está com entulho, né? Você vai, primeiramente, fazer a limpeza daquele terreno. Com isso, você já vai ter uma ideia de como é que está aquele terreno ali. Você vai precisar de uma movimentação de terra. Isso já vai estar previsto, tá? Na parte de projeto. Já tem que saber qual é o nível que você vai fazer, qual a movimentação de terra que você vai precisar, né? E aí você limpou o terreno, tirou toda aquela vegetação, nada de enterrar a vegetação, tá? Eu já vi isso acontecer, pode dar problema de patologia lá na frente da tua obra, tá? Então, nada de aproveitar aquela vegetação para enterrar ali, não. Aquilo ali tem que ter uma destinação correta, tá? Depois que você fez essa parte inicial, você vai nivelar o seu terreno para o nível de projeto. Tá? Então você vai fazer a terraplanagem, que a gente chama tecnicamente. Tá? Então, se o meu terreno é em aclive, ele vai subindo. Então eu vou nivelar para você ter aquela plataforma de trabalho, certo? De acordo com o teu projeto, como o teu projeto vai ficar. Tá? Então, se o terreno é aclive, você vai cortar o terreno. Se o terreno é em declive, você vai encher o terreno. Sempre é bom entender o seguinte: se o aclive for muito grande, você tem vizinhos já construídos, antes de você fazer essa etapa, você vai ter que fazer a estrutura de contenção. Tá? Eu estou considerando aqui que ou você não vai ter o vizinho, tá? Ainda, os condomínios que a gente trabalha, ainda tem um adensamento muito leve, que a gente chama, né? Então são 3, 4, 5 casas ali na quadra, mas quando tem condomínios que já estão mais adensados, que você já tem vizinho dos dois lados, e aí você tem que perceber em projeto qual é o nível do vizinho, se você vai precisar de uma estrutura de contenção, porque quando você cavar o teu solo, se você não tiver apoiado, você vai descalçar a edificação do vizinho, tá? Então, se a edificação é colada no muro, aquilo ali pode dar um problema estrutural na casa do vizinho. Então, você teria que fazer, antes da terraplanagem, a contenção. Aqui, Fortaleza, a maioria dos condomínios, dos lotes, são bem planos, né? A gente, quando tem uma inclinação, tem uma inclinação de 1 metro, 1,5 metro, né? Então, é mais difícil você fazer uma alvenaria de contenção. Se você mora numa cidade que tem muito relevo muito acidentado, isso pode ser mais corriqueiro, tá? Então, essa etapa aí, antes de você fazer a terraplanagem, você teria que fazer contenção, tá? Então, você fez a terraplanagem, deixou no nível, tá, que a sua casa vai ser feita. Você murou o seu terreno, né? Então, você vai agora fazer algumas coisas que são essenciais. Então, você vai pedir ligação de energia na concessionária, ligação de água. Se você vai utilizar um poço profundo, você já vai executar esse poço profundo para ter a água da sua obra. Afinal, sem energia, sem água, não existe obra, tá? Então, essa é uma etapa também bem importante. Digo importante porque muitas vezes você está com tudo pronto, você deixou para o último momento para fazer essa ligação da concessionária e demora. E aí você fica com a obra toda parada, esperando a concessionária vir ligar, né? Então, é importante você já se precaver para que você tenha abastecimento de água e de energia logo no início da tua obra. Quando realmente começar o serviço, né? Digo assim, você vai fazer o muro da sua edificação. Eu preciso de água para misturar a argamassa. Então, se eu não tenho a concessionária ligada, eu já preciso, ou eu vou contratar um caminhão-pipa para me abastecer naquele início de obra, né? Ou você vai ter outra, ou você já tem um poço, mas é necessário, tá? E aí você ligou a sua água, a sua energia, você vai poder usar uma furadeira, você vai poder usar uma
uma serra de mesa. Então aí só isso com energia. Sem energia não vai funcionar nada, você não vai conseguir produzir, tá? Então, ligou tudo isso, você vai, a gente vai fazer as edificações provisórias, né? A construção provisória ali. Tô pescando aqui, tá? Porque a minha listinha aqui, ó, isso aqui são tudo etapas de obra, tá? Bem esmiuçadas para vocês. Então, eu vou fazer as minhas edificações provisórias. Quais são as edificações que a gente normalmente trabalha para fazer uma obra, tá? Então, eu tenho um depósito de materiais de construção, vou colocar lá meu cimento, afinal não posso ficar meu cimento no relento, né? Se ele chover, eu vou estragar todo o meu insumo ali, né? Se for uma obra maior, você tem baia de areia, você tem baia de brita para você fazer a sua argamassa, né? Em obras menores, você não vai precisar de uma baia, mas você tem um espaço destinado àquilo ali, certo? Você vai ter um refeitório, certo? Para os funcionários, isso a legislação exige, tá? Você vai ter o banheiro para a equipe de obra usar, certo? Você vai ter o escritório da obra, se for uma obra maior que vai ter uma equipe residente ali, que a gente chama aquela equipe que vai ficar na obra, você precisa de um escritório para a pessoa trabalhar, para a pessoa gerenciar os projetos. Se não, é parte do barracão, tá? Depósito de ferramentas, então, furadeiras, serras, deixa eu ver aqui o que mais, esmerilhadeira, tudo que você vai precisar ali para a tua obra de equipamento elétrico vai estar ali, né? Serra, pá, enxada, tudo que é de ferramenta você vai deixar nesse depósito. E aí, questão de segurança, que a gente falou lá no início. É bom ser um depósito independente para você ter um controle de quem vai usar, né? Para você não estragar, para você não perder, não extraviar. Então, assim, é sempre bom ter esses espaços definidos, né? Vai fazer um barracão ou uma coberta ali para ter a sua central de massa, que é a sua betoneira, onde você vai preparar a argamassa da obra, certo? Então, você vai fazer todas as edificações que a gente chama de provisórias, porque assim, elas não fazem parte da edificação final. Quando o final da obra estiver chegando, você vai desmontar tudo isso e vai levar embora. Então, assim, você não vai ter um barracão de depósito durante toda a obra, tá? Estou vendo aqui várias pessoas chegando. Se você tem dúvida aí de etapas de obra, já me faz aqui uma pergunta. Já tira a tua dúvida, aproveita. Vou ler aqui alguns comentários, né? Marbelgran falou aqui, muito bom, que é isso mesmo, a gente está falando aqui das etapas. Érica também falou que é isso mesmo, perfeito, né? Então, assim, são etapas que a obra nem começou, tá? Isso é antes da obra começar, são a preparação do teu canteiro de obras. Regis, isso é importante demais, demais, porque isso é que vai fazer com que a tua logística funcione, certo, da obra, que a tua obra seja mais eficiente, tá? Então, isso é bem importante. Onde é que vai ficar o container ali do entulho? Onde é que vai ficar a central de massa? Tem que ser uma obra grande, tá? A gente falando de uma casa, não tem muita manobra ali. A gente vai definir ou é na frente do lote ou é nos fundos do lote, tá? Então, normalmente o resto do terreno é ocupado pela casa. Então, você já põe estrategicamente ali. Mas numa obra grande, você tem distâncias muito grandes. Você faz uma central de massa distante da tua obra em si, imagina para levar a argamassa que tu produziu. Tu vai gastar um monte de dinheiro com um operário fazendo isso e você podia estar mais próximo, né? Inclusive fasear aquilo ali. Mas vamos focar aqui no nosso core business aqui, que é a questão de casas, né? Então, eu já defino isso para ter atender todas as exigências de condomínio e também para você estar com tudo ali preparado para receber os insumos, o material, tá? Muitas vezes, antes da gente definir todas essas
essas edificações provisórias, a gente faz a escavação inicial, tá? Regis, o que seria a escavação inicial? A gente vai fazer as fundações da edificação, ou uma sapata, né, ou um bloco, ou até uma alvenaria de pedra. Então, muitas vezes é mais fácil você fazer isso com a máquina, né, com a retroescavadeira, do que você fazer manual. Então, muitas vezes a gente já faz o corte do terreno e faz aquela escavação inicial. Isso também tem que ser planejado, porque como você tem às vezes limitação do tamanho do terreno, eu cavo de um lado e cubro o buraco que eu vou fazer do outro. Então não dá para às vezes cavar tudo. Então você tem que planejar essa escavação para você ter melhor eficiência ali na utilização da máquina, né, a diária da máquina, para você saber que você vai fazer uma linha ali toda de fundação de uma vez, eu vou cavar o máximo possível. Muitas vezes a gente já cava, se o canteiro permitir, a gente já cava a piscina logo, porque é uma escavação muito grande, e depois que está toda essa parte de terreno fechado, que você está com um muro feito, ou você está com a edificação iniciada, não tem como a máquina acessar a piscina que normalmente fica nos fundos da casa, né? Então, isso tudo tem que ser planejado de início. Então, assim, como é que eu vou iniciar a piscina, que às vezes é uma das coisas mais tardias da obra? Eu já tenho que muitas vezes preparar antes aquele terreno para que evite um retrabalho grande lá no final, tá? Vou tomar aqui um cafezinho na água, enquanto eu vou ler aqui um comentário. Eu vou colocar até meu óculos aqui, porque eu não li o nome da Mabeglan. Ixi, isso travou minha língua, tá? Mabeglan, que deve ser, que com certeza é mármore, né, em inglês, e granitos, né? Deve ser uma empresa de mármores e granitos. Então, fala aqui, o planejamento é essencial, sem dúvida, tá? Tem que gastar tempo no planejamento e rapidez na obra. Se essa conta for inversa, vai dar custo a mais, né? E aí, fala novamente aqui, muito importante é explicar isso para o cliente. Essa sua explicação demonstra o quanto você é profissional, Regis. Obrigado. E é isso mesmo, a gente tem que... a gente faz obra aqui, mas quem fica responsável pelas obras é o meu irmão, né, Flávio? Então, eu faço mais a parte de projetos. Mas tudo isso eu explico porque faz parte da vivência do cliente. Então, aquela experiência ali da obra, quanto mais informação o cliente tiver, menos ansioso e aflito ele vai ficar. Então, se tiver aquelas etapas bem definidas, né, e a gente está falando só do comecinho da obra aqui, tá? Na verdade, nem começou a obra direito. Escavação é só cavar o buraco inicial ali, tá? Então, vou seguir aqui. Tiverem dúvidas, observações aí, fala comigo, que é muito importante essa interação com vocês, tá? Dá o likezinho aqui se você estiver gostando do que a gente está falando. Isso é importante, que mostre a nossa live aí para mais pessoas. E a gente já fez muitas lives, tá? Com esses temas aí de construção de casas e tal. Depois entra lá no nosso perfil e dá uma olhadinha, que tem muita informação importante e bacana para vocês, tá? Então, obrigado aí e vamos seguindo. Chegamos lá nas escavações, tá? Regis, eu já vou fazer a minha fundação, a minha sapata? Não. A gente antes vai gabaritar a obra. Então você vai fazer o gabarito de obra. O que é o gabarito de obra? A gente vai colocar uma estrutura de madeira, né, que faz todo o perímetro ali da obra, para você puxar todos os alinhamentos de pilares, né, de estruturais, para a gente saber exatamente onde é que cada elemento da estrutura, da fundação vai ficar. Então, o pilar vai estar alinhadinho, linha puxada, para a gente saber onde é que é exatamente o ponto que o pilar começa, como é que o pilar termina. Com essa parte do gabarito da obra feita, vai depender do tipo de fundação que você fez, mas se é uma sapata, você já vai centralizar ali no seu gabarito onde é aquela sapata.
dentro daquela escavação, que é aquele buraco que você já fez para a fundação, você vai fazer a forma da sapata, você vai trazer a armadura, que pode ter sido feita ali, comprado ferro e dobrado na obra, até nas edificações ali provisórias, né, as instalações provisórias, muitas vezes tem um espaço que também é a central de ferro, né, que a gente chama, que é corte e dobra de ferro. Então, se você vai dobrar toda a tua armadura da estrutura em obra, já tem um espacinho para a pessoa, para o ferreiro que está lá trabalhando, não trabalhar no sol, né? Aqui no Ceará, pelo menos, não é muito interessante trabalhar com sol na cabeça, não, né? Esquenta o juízo mesmo. E aí você vai pegar toda aquela ferragem e vai dobrar, e vai armar, e vai amarrar uma na outra, para que fique de acordo com o projeto, certo? Se você comprou já o ferro dobrado e cortado de algum fornecedor, você vai chegar com ele e vai colocar ali, de acordo com o seu gabarito, bem centralizado, bem alinhado, para que a sua estrutura fique bem feita, né? Então, isso é importante, ter esse gabarito. Não tendo gabarito, a chance de erro, de desalinhamento é muito grande. Tá? Então você puxa o gabarito você vai ter todos os eixos ali da estrutura para você marcar. Muitas vezes, quando a gente tem uma obra que precisa de mais precisão, é feito pelo topógrafo, então vem o topógrafo e marca bem certinho os pontos ali, né? Então é importante a gente ter isso definido, tá? Fiz o gabarito de obras, comecei ali a minha fundação. Coloquei as sapatas, coloquei a forma, vou concretar. Então, faço a concretagem, espero a cura, que é o tempo que um concreto ganha resistência, normalmente 7 dias, tem a sua resistência inicial atendida, e vai ter aí uma crescente de resistência até 28 dias, onde o concreto está na sua resistência máxima, tá? Vou esperar 28 dias com aquela sapata ali feita? Não, com 7 dias você já vai desenformar, né? Você já vai ajustar alguma coisa na estrutura para ela seguir, então você já vai fazendo armadura, já vai fazendo forma dos pilares para a estrutura seguir. Então, assim, a gente começa nesse momento a ter trabalhos paralelos, tá? Vou falar aqui, como eu disse, a sequência que eu estou falando vai ser linear, mas na obra, você fez um alinhamento de sapata, você vai esperar fazer o reaterro dessa sapata para cavar outra linha de vala ali, né? Da vala das sapatas. Então, a etapa já está feita em um alinhamento, na outra está iniciando. Então, começa serviços paralelos ali a serem desenvolvidos, tá? Então, fiz as sapatas, eu começo já a pensar também as minhas instalações de esgoto. Afinal de contas, quando a gente começar a fazer ou viga baldrame, ou alvenaria de pedra, eu já tenho que estar definido aqui os meus alinhamentos gerais de esgoto. Então, é importante isso porque, imagina que você faz toda a concretagem, certo? Ou viga baldrame. Viga baldrame, tá, pessoal? Viga é aquele elemento que passa ali entre os pilares de concreto. Às vezes você, em vez de fazer uma alvenaria de pedra, conhecido mais como alicerce também, você faz uma viga embaixo que apoia a alvenaria, tá? Então, você pode ter essas duas formas de trabalho. Mas imagine que você, em uma, ou na viga baldrame, ou na alvenaria de pedra, você começou a fazer, fez a alvenaria, e depois você vai passar um cano no meio dela. Como é que você vai fazer isso, uma alvenaria de pedra? Você vai quebrar a pedra? Você acaba fragilizando ali a sua alvenaria. Então, se você não tem a tubulação definida, mas sabe que ali vai passar um cano de esgoto, você já tem que deixar a passagem. Às vezes a gente deixa um cano mais largo, para que aquele outro cano passe por dentro, né? Até para que a tubulação fique mais folgada e o trabalho daquela alvenaria com peso, com a dilatação, a contração pela mudança térmica durante o dia, não vá fragilizar ou fazer o cano quebrar depois. Então, já deixa
as passagens da tubulação definidas, ou até mesmo a própria tubulação colocada, né? Então, isso é uma etapa também importante. Fiz essas tubulações, fiz as minhas alvenarias de pedra. Onde eu for ter parede, eu tenho que ter a alvenaria de pedra ou uma viga baldrame para apoiar, né? Não dá para apoiar a parede direto no chão, certo? Não tem resistência para isso, gera patologia lá na frente, tá? Então, é importante fazer essa etapa. E aí, fiz as alvenarias de pedra, já vou começar a sair os meus pilares do chão, tá? Então, a fundação está feita, a minha alvenaria de pedra, eu estou subindo os meus pilares. Quando eu começo a subir os meus pilares, que eu tenho, só posso concretar o pilar de 1 metro em 1 metro, tá? Norma técnica, para que o desempenho seja o melhor possível ali no teu pilar, eu já vou fazendo outros serviços. Eu já estou aterrando as sapatas, compactando o solo, né, para que ele fique bem firme. Inclusive um solo bem compactado, ele é muito mais impermeável do que um solo frouxo, né, um solo que você não fez essa compactação correta, né? Então, você já vai compactando, reaterrando as sapatas que você já executou, mas antes de aterrar tudo, você vai fazer impermeabilização das vigas baldrame, das alvenarias de pedra, né? Daquelas fundações. Por quê? Para evitar, sabe quando você tem aquela parede que fica esfarelando ali o reboco, ou fica aquela infiltraçãozinha no pé da parede? Às vezes é uma parede que você não fez a proteção correta, então você não impermeabilizou a fundação, e a água vem por capilaridade subindo ali pela fundação, chega no teu reboco e vai sair ali mais em cima, lá na tua parede, tá? E aí você tem uma série de coisas que dizem para fazer. Eu já vi pôr açúcar na argamassa, para que ela fique mais impermeável. Mas assim, é o tipo de patologia que ou você prevê início de obra, ou você vai brigar com ela para o resto da vida ali, tá? Então, importantíssimo fazer uma impermeabilização da fundação bem feita, de acordo com a norma técnica, com material de qualidade, porque imagina você estar com sua casa pronta e ter um problema desse, uma casa nova, não dá, né? Então, impermeabilização de fundação é essencial, etapa essencial ali na tua obra, ok? Vou tomar uma água e um café. Quero ver aqui, vi que há alguns comentários, deixa eu voltar aqui, estou olhando aqui embaixo que está o computador, tá, pessoal? Então, Cláudio falou aqui, fundação, estrutura e parede de vedação representam quanto do percentual da obra? Vamos lá, Cláudio. Pensa o seguinte, tá? Imagina que a obra ela é feita de todas essas etapas. Aí você tem porcelanato, você tem granito, você tem esquadria, você tem a estrutura, você tem paredes. E tem coisas aí, principalmente quando você chega na parte de acabamento, que o preço flutua demais, né? Você tem pisos de R$50 e pisos de R$250. Então imagina que no teu metro quadrado, que é o que a maioria das pessoas pensa a obra por metro quadrado, né? Imagina que você mudou o piso de R$50 para 250. Você aumentou R$200 no metro quadrado com uma decisão. Então é muito difícil eu dizer o percentual de quanto é que vai custar esses itens aí em relação à obra que eu não sei o acabamento, tá? Então é bem subjetivo isso, tá? É um valor que você também colocou aqui, ó, fundação. A sua casa está num terreno em aclive, declive, eu preciso de alvenaria de contenção. Então,
é só alvenaria de pedra, é uma casa térrea, é uma casa duplex, é uma casa triplex, né? Então, a fundação depende do que tem para cima, certo? A estrutura da mesma forma, é uma casa que tem um pé direito de 3 metros, de 4 metros de altura, de 2,80 metros. Então, tem muitas variáveis que a gente teria que analisar para te dar um percentual desse. É difícil eu te dizer aqui, mas o grosso da obra ali, tá? Se você pegar estrutura, paredes, fundação, vai girar em torno de 35%, 40%, dependendo do que você está fazendo, tá? Então, a parte de acabamento, tá? Ela pode ser de 15% a 30%, dependendo do acabamento que você fez, né? E quando eu aumento um setor, diminui os outros, né? Percentualmente, então tem que pensar nisso também. Heraldo, grande Regis, melhor arquiteto que conheço, obrigado meu amigo, sempre aqui curtindo as nossas lives. Felipe também aqui batendo palminhas, obrigado pela presença. Eu vou continuar, tá? Então, estava aqui na parte de impermeabilização das fundações, tá? Reaterrei ali as minhas sapatas, depois de impermeabilizado, eu fiz o aterramento, né? Cobri ali a sapata, nivelei meu solo para compactar. Inclusive, isso é importante, tá? Porque quando você cavou e a sapata está lá, aquele volume de terra que era da sapata, ele vai ter que ser distribuído ali no terreno. Então, às vezes é bom você considerar, quando você vai fazer aquela escavação inicial que a gente falou, aquele movimento de terra, pensar que alguma coisa vai sair ali, né? Piscina vai sair, então para você ter um nivelamento correto, porque senão você vai ter que tirar essa terra e dar um destino, né? Então, aí você vai ter custo de transporte, de destinação final, tá? Reaterro e compactação. Comecei a subir os pilares da minha obra, tá? Então, começa a ver a coisa acontecendo. Já passou um bocado de coisa aí, né? Muito dinheiro investido e o cliente não viu ali tanto resultado, começa a ficar ansioso. Faz parte da obra, tá, pessoal? Aquilo ali que está enterrado também faz parte do funcionamento da tua obra. E do funcionamento da tua edificação pronta, né? Então, começa a fazer pilares, formas, armadura, vigas, e estou fazendo a concretagem ali dessa primeira estrutura. Então, subi meus pilares, subi minhas vigas, né? Vou começar a preparar contrapiso e laje. Então, nessa etapa aí, como a gente tem um volume de concreto maior, às vezes, normalmente nós usamos concreto usinado, que é concreto que a gente pede numa concreteira, vem aquele caminhão betoneira, com aquela caminhão bomba que vai bombear o concreto. Então, porque você vai ter que ter uma unidade naquele concreto, né? Então, o concreto de uma concreteira, eu estou com a língua travada hoje, viu? O concreto de uma concreteira, ele é bem dosado de água, bem dosado dos insumos ali, brita, para dar a resistência necessária que o cálculo estrutural definiu, tá? Qual é o tipo de laje que você vai usar? Cara, a gente tem inúmeras tecnologias. Tem laje protendida com nervurada com proteção, tem laje pré-moldada, que tem a laje treliçada, tem a laje volterrana. Não sei nem se no resto do Brasil é chamada assim, certo? Mas aquele trilho de concreto que você põe o tijolo, né? Você tem a treliça com o bloco de isopor, né? Então tem várias tecnologias. E aí, a pergunta que o Cláudio fez antes, olha, tudo isso interfere no teu custo de obra. Uma solução mais arrojada, uma solução menos, a tua estrutura tem balanço, não tem? Então cada método construtivo às vezes tem uma vantagem para um lado e uma desvantagem para o outro. É bom às vezes analisar todas as variáveis para você ter o seu projeto do jeito que você imagina, tá? Então, comecei a fazer contrapiso, venho com o início ali das alvenarias de tijolo, que são as alvenarias de vedação, né? Então, importante você nessa etapa
ter o alinhamento correto da alvenaria, ter uma alvenaria com um bom esquadro, com um bom nível, um bom prumo, né? Para você ter uma qualidade lá na frente de reboco, de você não estar gastando reboco demais, né? Ver a melhor, os pilares normalmente eles saltam da parede, certo? Por norma, eles são mais largos do que o tijolo, então melhor posicionamento de onde é que o pilar vai estar saltando ali. Muitas vezes isso passa despercebido, mas é importante para que a arquitetura tenha uma qualidade bacana, né? Você não deixe pilar saltando num pé direito duplo, imagina ali, não fica bacana, né? Então, às vezes é melhor fazer até uma parede dupla, né? Então, para você esconder aquilo ali, mas isso tudo é importante, a gente prevê em projeto, né? Obra é só executa o que está planejado. Claro que as coisas que forem surgindo, você vai pontuando e vai ajustando, certo? Fazendo as alvenarias de vedação, tijolo, tá? A gente já vai fazendo vergas e contravergas. Para quem não conhece, são estruturas de concreto que você tem em cima das janelas, né? Que são as vergas, e embaixo das janelas são as contravergas, né? Nas portas também você tem as vergas. Então isso já tem que ser feito de acordo com norma técnica, de acordo com o dimensionamento ali do vão, tá? Isso evita que você tenha problemas de patologia de trincas de parede depois, você está distribuindo melhor a carga daquela parede, tá? Então, importantíssimo isso. Quando você vai desenvolvendo, já vai executando essa parte de vergas e contravergas, você já começou as instalações, né? Instalações elétricas, fazendo os rasgos, né? Então você vai cortar ali a parede onde vai passar a tubulação elétrica. Você vai cortar a parede onde vai passar a tubulação hidráulica. Regis, é só isso? Não. Você tem instalações, ó, eu listei aqui e vou falar de acordo com o que eu listei, né? Você tem os rasgos de instalações elétricas, os rasgos de instalações hidráulicas, e aí água quente, água fria. Se você vai ter água quente e água fria, você já vai ter os dois alinhamentos, né? Da água quente e da água fria, já vai se juntar, sobe no chuveiro, então você vai cortar tudo isso para que a tubulação fique embutida, tá? Ar-condicionado, então você já está pensando ali, ó, a minha instalação elétrica de alimentação do ar-condicionado já vai estar chegando lá. O meu dreno, que vai tirar aquela água que o ar-condicionado produz, já vai ter que estar feito. A minha instalação frigorígena, que é aquele tubo de cobre que ele vem, né? E aí, olha que o tubo de cobre é bem mais largo do que a tubulação hidráulica, do que a tubulação elétrica, então você tem que rebaixar mais, você tem aquele esponjoso que protege. Importante, não pode não ter o esponjoso, tá? Porque depois dá patologia, dá umidade na parede, você pensa que é infiltração e é a umidade do esponjoso, se não tiver o esponjoso saindo. Então você já vai fazer os rasgos de tudo isso. Distribuição de eletrodutos aéreos, né, por baixo da laje. Normalmente a gente faz casas que tem forros rebaixados, então fica tudo distribuído por cima. Instalação de segurança, onde é que vai ficar as câmeras, né? Câmeras de segurança. Se você está numa casa avulsa, você já tem que pensar ali a cerca elétrica, você já tem que pensar as câmeras externas, tá? Então tudo isso você já começa, fez a parede, você já está fazendo ali os rasgos para aquela tubulação toda passar. Imagina você estar tudo rebocado e ter que cortar depois. Então, prever, tá? Projeto é a gente prever o máximo possível das coisas que vão acontecer na tua obra para evitar retrabalho, tá? Então, isso é muito importante. Se você pensa em ter circuito de câmeras, instalações de segurança, cerca elétrica ou sensores, se você pensa ter ar-condicionados, inclusive eu proponho o cliente colocar ar-condicionado em vários lugares que na hora ele não quer, na sala, não, isso aqui é ventilado,
o projeto está aproveitando muito a ventilação, mas imagina depois da tua casa pronta, tu quebrar tudo para colocar um ar-condicionado. Então, deixa a instalação feita, depois só faz conectar. Né? Então, é importante a gente prever isso para evitar lá na frente retrabalho, tá? Evitar reforma. Tudo que eu faço assim, com o projeto que a gente está prevendo, eu estou tentando evitar a reforma do meu cliente lá na frente. E a reforma você tem um gasto horrível, porque você vai ter vários retrabalhos, além de uma dor de cabeça enorme. Né? Então, a gente muitas vezes está prevendo isso. Vou tomar aqui mais um golinho da minha água. Está todo mundo muito calado. Eu quero aí dúvidas de vocês, eu quero perguntas, eu quero saber quem é aí que está fazendo obra agora, quem não tinha a mínima ideia de uma sequência de obra dessa, quem já conhecia, me diz aí, enquanto eu estou tomando aqui um golinho do meu café que já está meio gelado. E aí eu vou tomar uma água que vai estar meia quente, né? Então, ou meio quente. Vamos lá, vamos ver quem é que vai se pronunciar primeiro, que eu vou voltar aqui para as nossas sequências de obra. Eu ainda estou, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Essa lista aqui, tá? Eu ainda estou bem aqui nessa parte aqui, tá? Ainda vai faltar isso aqui tudinho. Por isso que eu disse que hoje não vai dar tempo da gente terminar essa live, tá? Vai ficar para a semana que vem. Terça-feira de novo. Eu vou ficar aqui agora fazendo lives terça-feira. Vai ter muita novidade aí, tá? Então, se liga que vai ser bem bacana, tá? Molhei meu papel. Então, Reis, eu fiz a tubulação, já vou fazer inclusive os quadros, tá? Quadro VDI, que é o chama vídeo, dados e internet, né? Então, tem um quadro que você já põe e ali dentro vai ter o teu roteador, ali dentro vai estar a tubulação das tuas câmeras, né? Já vai ter a parte independente da elétrica, tá? Porque a instalação elétrica, ela dá interferência em internet, então tem que ser colocadas em tubulações diferentes, né? Internet é muito importante, ninguém faz emenda em cabo de internet, então todos os pontos têm que ir de ponta a ponta, que a gente chama, né? Sai do lugar que ele está até o quadro, para você conectar ali num roteador. Então, se você tem vários pontos de internet, vai ter um monte de cabo chegando ali. Então, esse quadro tem que ser dimensionado de acordo com a quantidade de equipamento que você vai ter, tá? Digo até mais, detector de fumaça, ou você vai ter na sua casa, é importante para você. Você já tem que ter a instalação elétrica dele lá. Se ele vai estar conectado a um alarme central, você já vai ter que estar a instalação feita. Então, imagina o tanto de tubulação que passa numa casa dessa, tá? Muitas vezes a gente está fazendo, inclusive, por eletrocalhas. Não sei se vocês conhecem. Em vez de ser o eletroduto, um tubo, né? É uma calha metálica que passa toda a fiação em cima. A gente vê muito em escritório, mas as casas, quando a gente tem principalmente previsão de automação, já está sendo feito assim. Tem algumas perguntinhas aqui, eu vou dar uma paradinha para responder. Da Érica Rosal. Como saber se o engenheiro está seguindo a sequência correta? Bom, Érica, primeira coisa, não existe uma sequência exatamente correta, tá? A gente faz a sequência para evitar retrabalhos. Ele pode, inclusive, como eu disse, né? Num quarto principal, uma casa grande, tá? Em um quarto principal, você está passando tubulação e no outro lado da casa você está fazendo alvenaria. Então, muitas vezes essas etapas, elas, em partes da obra, elas andam em sequência diferente. Mas, se você está com a parede rebocada e depois a pessoa está cortando para passar a tubulação, é porque não foi previsto aquilo ali, né? Então, quando você vê coisas assim acontecendo, provavelmente
ou pontualmente ou generalizado, aquilo ali não está numa sequência correta, tá? Outra coisa que acontece também é que muitas vezes, para esperar uma decisão do cliente, você avança em alguma coisa e vai gerar um retrabalho, mas a gente evita ao máximo isso. A gente tenta ter todas as decisões antecipadas, mas a gente sabe que na vida real mudanças acontecem, muda a opinião, o cliente não conseguiu entender bem o projeto, então muitas vezes uma apresentação como a gente faz aqui, mais 3D, um óculos imersivo, né, aquele 360 graus, facilita o entendimento daquilo ali, né, para que o cliente evite dúvidas, né, mas mudanças acontecem. Agora, a sequência exatamente correta varia de empresa para empresa. O que não dá é para você fazer uma parede sem ter fundação. Isso aí é tecnicamente incorreto. Mas para a gente saber se o engenheiro, o construtor está fazendo numa sequência correta, ele teria que ir na obra alguém que tenha experiência nas etapas de obra e verificar lá, né? Então, é muito importante você antecipar. Amigão, engenheiro, estou confiando em você construir minha casa. Me passa a sequência de coisas que você vai fazer, me passa um cronograma, né? Inclusive eu estou desenvolvendo aqui justamente isso, uma forma do cliente entender de forma mais gráfica isso, né? A gente sempre está explicando a etapa que está sendo feita, né? Então a sequência, né? Mas é muita coisa acontecendo, tá? Uma coisa é o que a gente explica para o cliente, e para a gente às vezes é muito fácil explicar, né? A gente está falando de uma coisa que a gente conhece, e às vezes o cliente não entende muito, porque não é o mundo dele. Então, a sua pergunta, né, que é como saber se está feito, é visitando a obra e verificando o que está sendo feito, né? Então, lista a sequência de coisas que você está sendo feito na sua obra, e se algumas dessas estão... a casa está pintando e você não fez a instalação de câmeras ainda. Está errado, né? Ou então, você mandou pintar, a casa está sendo pintada e ainda está sendo feito reboco em algum outro lugar. O que pode acontecer? Aquela poeira vir grudar na tinta. Então, são etapas que não combinam, né? Acabamento com obra pesada, tá? Então, é bom olhar assim. Agora, com um projeto bem definido, né? Se for o cliente que vai criando as coisas no meio do caminho, acaba que vai ter coisa fora de sintonia, tá? Tem mais um aqui da Érica. Qual é a etapa mais delicada, mais sujeira e erros? Bom, erros a gente pode ter em todas as etapas da obra, certo? Mas assim, erros graves, tá? Erros graves são erros de estrutura, porque não tem como consertar depois, tá? Ou então, se tiver, é muito caro, né? Erros de impermeabilização, de fundação, isso você não pode... tem que estar atento para que isso seja feito, certo? De forma correta. Erros ali de alinhamento, de prumo, sabe? Casa que você chega antigamente, que você mede uma parede e deu 3,5, aí você vai lá na outra, você mediu, deu 48, dá 2 centímetros, as paredes estão fora de esquadro, né, que a gente chama. Então, é importante isso. E assim, o projeto, inclusive, pode dizer que é 3,5, 3,5, mas tem que estar na obra desse jeito. E corrige isso, depois corrige, mas aí você vai gastar mais argamassa para alinhar isso, tá? Então, é importante. Você tá seguindo o projeto, acompanhando, tirando medidas, tá? Essa função é de fiscalização ou é de um fiscal que você contratou do próprio cliente para estar dando uma olhada lá. E assim, erros acontecem em toda a obra, tá, pessoal? Aí erros graves e erros leves, erros graves não é em toda a obra não, tá? Mas erros acontecem, ajustes acontecem, isso faz parte do método construtivo, tá?
mas é importante você estar acompanhando, tá? Tô falando muito tá, né? Vamos lá. Seguindo aqui mais uma pergunta do Iratuã. Impressionante como o Regis é didático. Eu gosto de falar isso, eu falo muito do que eu gosto, tá? Então eu gosto de obra, eu gosto de ensinar ali o cliente, porque eu vejo a cara de desespero que ele olha para mim, tá? Então, muitas vezes para tentar botar o pé dele no chão, calma, tamo junto e vai dar certo. Os hashtags de hoje é tudo tamo junto e vai dar certo. Lá vem meu telefone tocando de novo, eu vou ter que recusar aqui, depois eu retorno. Não sei se atrapalhou aí para vocês, tá? Mas peço desculpas, tá? Eu tentei colocar o celular aqui no não perturbe e não consegui, tá? Mas vamos lá. Mais uma pergunta aqui da Mabel Gran. Cara, que isso travou minha língua. Eu vou treinar, tá? E próxima live eu falo direito. Interessante, porque muitas vezes pensamos que esse planejamento vem da construtora, mas estou vendo que o arquiteto ou arquiteta, né, é essencial nesse processo, pois o construtor vai seguir o projeto. Sem dúvida, tá? Ó, projeto é decisão, tá? Se você não decide, o arquiteto não decide, alguém vai decidir, tá? Vai decidir o pedreiro, vai decidir o mestre de obra, vai decidir o engenheiro, vai decidir o marceneiro, o marmoreiro, alguém vai decidir, porque aquilo ali vai ser feito. O cara chega lá para fazer, certo? Então, se o cara chegou lá para fazer, ele vai fazer da melhor forma para ele. Ele não vai entender que aquilo ali pode impactar em outro serviço. Então, qual é a função principal do arquiteto, tá? E aí, assim, eu digo isso porque tem uma visão geral do método construtivo, tá? Então, é importante isso, você ter uma visão geral, porque você pode estar decidindo uma coisa olhando por um prisma ali, por um espectro, e tá atrapalhando o outro. Que aí vai te dar um problema, que vai refletir em outro, que vai refletir em outro, que vai dar uma solução que talvez não te agrade. Então, é importante a visão do arquiteto porque ele normalmente tem uma visão mais geral do projeto. Eu não vou passar essa tubulação aqui porque vai interferir no pilar. Não quer dizer que o engenheiro não tenha. Um engenheiro experiente, um mestre de obra, inclusive, a gente pega todas as observações que a equipe de obra faz, que um pedreiro, o mestre, todo mundo que tiver um pitaquinho para dar para melhorar, a gente escuta. Não necessariamente a gente acata, porque a gente tem uma visão mais ampla, né? Inclusive uma visão de legislação. Você pode estar sugerindo uma coisa que vai interferir ali na aprovação daquela casa, né? Então, tem muitos aspectos ali que a gente olha para poder dar uma solução. E muitas vezes eu peço até paciência para os meus clientes, porque não é uma solução que eu estalo o dedo e sai, tá? Muitas vezes eu tenho que parar, abrir planta, pensar, olhar o projeto estrutural, olhar o elétrico, para ver se não dá. Então, assim, é uma mudança que para a obra é muito rápido, faz assim, pronto, mas que pode dar um impacto lá na frente, então eu preciso, às vezes, pisar no freio e olhar para ver se vai dar certo, tá? Mas o projeto, um projeto bem feito, um projeto bem detalhado, ajuda demais nesse processo de planejamento, bem especificado, que tipo de material tá? Certo? O Iratuã que perguntou, qual é a etapa que você julgaria irreversível? Estrutura? Sem dúvida. É irreversível, tá? Você fez uma estrutura errado, vai dar tudo errado. Se tiver desalinhada, vai torto até o final, tá? A gente já está chegando no finalzinho, tá? Não chegamos nem na metade aqui da nossa lista de etapas. Semana que vem tem de novo. Mas terminando aqui de responder, né?
Então, assim, estrutura é irreversível. Impermeabilização de fundação é irreversível. Você teria que quebrar todas as paredes para impermeabilizar de novo, né? Então, um porcelanato você troca, né? Um revestimento você troca, uma pintura você faz de novo, mas coisas que são internas ali de paredes, né? Você fez e acontece demais, tá? Parede pintada, o cliente pede uma tomada a mais. Aí você vai quebrar, vai fazer, vai emassar, e aí, sabe o que vai acontecer? Invariavelmente, o cliente vai olhar ali de um ângulo que bate o sol e vai dar uma onduladazinha assim na pintura, e aí vai achar ruim. Mas, e aquela tomada? Será que não era para ser prevista antes? Entendeu? Então é importante a gente prever o máximo de coisa possível. Tem coisas que são imprevisíveis, tá? O cliente entendeu uma coisa, chegou lá na obra e diz, não, eu preciso dessa tomada que vai ser o meu computador. Tá? Então, vai ter que colocar, vai lá. Agora, tenta fazer isso antes de pintar. Tenta fazer isso antes do acabamento, né? Então, o essencial é isso, é evitar trabalhos finais serem refeitos, tá? Tem mais uma pergunta aqui do Cláudio. Com a tendência da queda do preço do aço, volta a ser interessante fazer estrutura de aço? Depende, tá? Depende de vários aspectos, tá? Eu vou olhar aqui o tempo, porque já está quase no finalzinho, mas assim, que tipo de projeto é? O projeto foi pensado para estrutura de aço? Ou não? Ou vai ser adaptado? Porque você vai adaptar, tá? Então, às vezes não é interessante por isso. Estrutura de aço implica em fundação diferente, estrutura de aço implica em mão de obra especializada. A mão de obra especializada na tua região tem disponibilidade? É uma mão de obra que você vai conseguir. O aço ele é muito bom quando você tem velocidade, tá? Quando você tem ali um ganho de velocidade. No meu mercado de casas de alto padrão, que são casas muito personalizadas, essa velocidade não se reflete tanto, tá? Porque você tem um investimento inicial maior, porque a estrutura de aço você paga logo. Imagina você somar concreto, forma, tudo que você vai diluir ali por um tempo, e aí você paga de uma vez, porque o aço você paga antes, tá? Não sai nada de dentro da siderúrgica se você não paga antes. Então, assim, antes do projeto, o Cláudio colocou aqui, né? Se você está pensando antes, já analisa que tipo de projeto você quer, né? Aí você vai desenvolver um projeto otimizado para o aço. Mas a gente trabalha com criação, então pode ter uma estrutura de aço mais barata do que uma estrutura de concreto, e pode ter uma estrutura de concreto mais barata, porque a forma da arquitetura pode ser mais vantajosa para o lado A ou para o lado B, né? Ou a disponibilidade aí na tua região, não sei se você está falando aqui de Fortaleza, mas a disponibilidade ali da tua região é mais de concreto, né? As construtoras, você vai pegar uma construtora especializada para fazer aquilo ali, né? Então, tudo depende ali de como o panorama macro ali da tua obra vai funcionar. Pessoal, estamos chegando ao final. Eu cheguei aqui no meu item 29 de 64, certo? A gente vai ter que continuar essa live na semana que vem. Quem viu, já fala para o amigo o que é que viu aqui, para a gente terminar essa conversa na semana que vem, tá? Então, agradecer a presença de todo mundo. Vou retomar aí as nossas lives semanais, certo? Se você tiver dúvida, tema, alguma coisa que você acha interessante, né, manda pra gente, porque a gente vai ter toda a boa vontade, a felicidade de tentar explicar para vocês esse mundo aí da arquitetura. E aí, na semana que vem eu tenho novidades que eu vou trazer, que a gente vai ter coisa acontecendo aqui nesse mês e no próximo mês, muito bacana, para ter mais informação ainda para vocês, tá bom? Obrigado aí pela presença de todo mundo e
curte, manda pro amigo e convida para a live que vem, tá? Abraço, valeu pessoal, até mais.